o reino de Israel, ou seja, mais precisamente na teocracia, onde Deus era o rei de Israel. O povo pediu a Deus que viesse sobre eles um rei. Então o sacerdote, por nome de Samuel, vai a um lugar e fala com Deus, e Deus diz a ele: olha, o povo está pedindo um rei. Então rei, Deus vai à menor tribo de Israel, por nome de Benjamim, e levanta um homem chamado Saul, e o levanta como rei de Israel. A Bíblia diz que Saul foi ungido por Samuel e também por Deus para ser rei em Israel. E a Bíblia diz que Saul cometeu os seus erros, Saul cometeu os seus pecados, Saul deixou-se levar pela Deus, mais precisamente quando ele deu para Estemitas em Samuel, capítulo número 15. Eles saíram contra os amalequitas, porém ele poupou consigo o gado, poupou o rei Agag, e isto foi desobediência aos olhos de Deus. Então o Senhor levantara o profeta Samuel, dizendo: vai até aonde Saul está, vai no palácio de Israel e diga-lhe que eu o rejeitei, porque ele me desobedeceu. Então Samuel vai aonde Saul está e diz: você fez o que Deus mandou você fazer, você exterminou os amalequitas, disse cumprir a missão. Porém a Bíblia diz que Samuel, saindo da porta do palácio, ouviu o gemido de gado e disse: que rugido de gado é esse aí fora? Você não cumpriu a ordem de Deus. Como é que ele entendeu o rugido de gado? Porque Israel pastoreava-se ovelhas, não tinha como ouvir gemido de gado, rugido de gado, porque só havia ovelhas e eles pastoreavam em Israel. E ele então ouviu um rugido diferente, era de gado. Então ele disse: que rugido de gado é esse aí fora? Ele entendeu e compreendeu que Saul não tinha obedecido a ordem de Deus. Então ele disse: mas esse gado é para sacrificar ao Senhor. Então vem uma das passagens mais lindas da Bíblia. A Bíblia diz então que Deus tomou a boca do profeta Samuel, dizendo: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então ele desobedeceu, e isto Deus o rejeitou em seu coração. Deus o rejeitou em seu coração. Então Deus mais uma vez fala com o sacerdote Samuel, dizendo: até quando tu terás pena de Saul? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o Belemita. Mas enquanto Saul cometia os seus pecados, enquanto Saul cometia as suas falhas, enquanto Saul desobedecia o mandamento de Deus, a 10 quilômetros de Jerusalém, em um povoado chamado Belém, cujo significado é casa de pão, nascia um menino, o mais moço de seu pai Jessé, e ele recebera a função de apacentar as ovelhas de seu pai. Para o judeu era o pior trabalho a ser exercido, porém Davi aceitou com prazer aquela missão. Davi aceitou com alegria aquele trabalho e foi pastorear as ovelhas de seu pai Jessé. Enquanto Davi apacentava as ovelhas de seu pai Jessé, em meio ao deserto, em meio às plantações de trigo que era plantada em Belém, em meio à vide, em meio às oliveiras, em meio aos montes, em meio aos vales de Jerusalém, a Bíblia diz que lá em Belém Davi apacentava as ovelhas de seu pai Jessé. Enquanto Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai Jessé, ele também aprendera a tocar um instrumento chamado harpa, e ele então começara nos seus tempos de folga a tocar a sua harpa, e foi lá no meio do pasto, entre as ovelhas, diz alguns historiadores, que ele escreveu, ele compôs o Salmo 23. Foi lá e ele fez a canção tão linda que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela trilha da justiça, por amor ao seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara perante mim uma mesa no deserto, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Parece que vejo meus irmãos Davi se assentando debaixo de uma das árvores do pasto onde ele pastoreava as ovelhas, tomando a sua harpa e começando a cantar: o Senhor é o meu pastor, e Deus lá do céu, movido-se de íntima compaixão, sentiu o cheiro da adoração de Davi, e Deus encontrou na terra um adorador. Os olhos de Deus voltaram-se para Belém, e Deus achou um homem, Deus achou um menino, e disse: aí está o meu filho. Davi me rejeitou, glória a Deus. Rejeitou, Saul não me aceitou, Saul me desobedeceu, mas ele tem um coração quebrantado, ele tem um coração voltado para mim. Eu vou levantar Davi, Davi será futuro rei de Israel. O povo escolheu Saul, porém Deus agora havia escolhido Davi. Então Deus vai e incomoda o coração de Samuel, dizendo: vai à casa de Jessé, porque lá eu já escolhi um rei. Parece que vejo nesta noite Deus olhando para o meu e para o teu coração, em busca de louvor sincero,